Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e agora vamos de meditação, de reflexão. Gostaria de chamar a atenção a aquele episódio da praga das rãs no Egito. Está escrito em Êxodo capítulo 8, versículos 8, 9 e 10, que Faraó manda chamar Moisés para que ore a Deus para que a praga das rãs, para que acabe com a praga das rãs, para que dê sumiço com as rãs, para que Moisés interceda por ele, por seus ministros, por seu povo, para que tenha fim este grande tormento, este grande problema. E rã, simbolicamente, também significa maus espíritos, espíritos baixos, mas isto simbolicamente. Mas naquele caso específico era um grande problema, certo? Um grande problema público no Egito. Um grande problema que deveria ser resolvido urgentemente. Rães que se multiplicavam, rães que morriam e fediam, rães por toda parte, até nos quartos de dormir, de modo que a vida do povo egípcio, de todo egípcio, com exceção do povo de Israel que vivia no Egito, todos estavam sendo atormentados. Moisés, como solicitado, vai à presença do faraó, do grande rei, do grande imperador dos egípcios, porque o próprio o havia chamado. Como disse, este texto, este relato, este episódio está escrito em Êxodo capítulo 8, versículo 8, 9 e 10, certo? Nas versões protestantes, como esta aqui. Essa edição em inglês está escrito nos versículos 8, 9 e 10. Temos uma versão aqui em Esperanto também, versículo 8, 9 e 10. E temos aqui uma edição católica, onde este texto está registrado no capítulo 8, correto? Mas a partir do versículo 4, 5 e 6, este pequeno episódio, certo? E antes que você critique a edição católica, temos aqui outra edição católica, esta aqui também antiga, e muito bonita, com essa capa alaranjada, muito bonita, cor de zarcão, onde o episódio está conforme as edições protestantes, capítulo 8, versículo 8, 9 e 10, certo? Faraó manda chamar a Arão e Moisés, Moisés e Arão, e diz: intercedei, disse ele, junto ao Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei partir o vosso povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: diga-me, por favor, quando é que você quer que eu ore ao Senhor para que te livre das pragas das rãs? Da tua pessoa, da tua casa, de sorte que fiquem somente no rio. Isso também é interessante. Fique somente no rio. Que seja amanhã, diz Faraó no versículo 10. Ok? Amanhã. Nós estamos diante de um episódio que começa com a insistência do faraó, do grande rei, para que Moisés e Arão vá à sua presença, ok? E lá ele faz o pedido que todo egípcio gostaria de fazer, de se livrar das rãs. E ele pede que Moisés, ele insiste que Moisés ore ao Senhor. Fato que não era normal para um rei, para um governante, fazer solicitações diante de um civil, diante de alguém, por assim dizer, subalterno, ou até mesmo inferior no que diz respeito às posições, porque não havia ninguém mais superior do que
os reis. E ele diz: rogue ao Senhor, nós não aguentamos mais essa praga, este grande problema. E Moisés, sabiamente, lhe pergunta: quando tu queres que eu rogue ao Senhor? E ele diz: amanhã, amanhã. E Moisés responde: seja feito conforme a tua palavra. A tua palavra é uma ordem. E assim, muitas vezes acontece com todos nós, seres humanos mortais, diante de alguns problemas, de algumas dificuldades, de algumas decisões, sempre deixando para amanhã. Quando tu queres te livrar deste problema, deste embaraço? Amanhã. Amanhã eu vejo. Não é? É até uma expressão corriqueira entre os brasileiros. Amanhã eu vejo isso aí. Amanhã eu vejo isso aí. Então, quando você vai tomar uma decisão de fato? Quando você vai se dedicar mais a esta causa, esta grande causa que Deus colocou em sua mão? Amanhã. Quando você vai cuidar da sua saúde? Amanhã. Quando você vai procurar um emprego àqueles que não querem trabalhar? Quando você vai procurar um emprego, um trabalho? Amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. Quando você vai estudar? Amanhã. Quando você vai ler mais um livro? Ou ler um livro? Amanhã. Quando você vai aprender um novo idioma? Amanhã. Sempre amanhã. Quando você vai se dedicar mais à sua família? Amanhã. Quando você vai visitar aquele irmão ou irmã que está doente? Amanhã. Quando você vai dar a mão ao necessitado? Amanhã. E diz o ditado que o amanhã nunca chega, porque quando o amanhã chega, a gente sempre vai dizer novamente: amanhã eu faço, amanhã eu farei, amanhã com certeza. De amanhã não passa, é outra expressão muito corriqueira entre os brasileiros: de amanhã não passa, de amanhã não passa, mas sempre vai passando. O faraó requeria urgência. Moisés se apresenta diante dele. Mas quando Moisés lhe faz a grande pergunta, a Bíblia é um livro de perguntas, de grandes perguntas e grandes respostas. Quando tu queres que rogues a Deus para que tu e teu povo seja livre desta praga, da praga das rãs? Amanhã. Amanhã. O amanhã nunca chega. Porque quando o amanhã chega, a gente sempre vai dizer amanhã. Então, quando você vai fazer a viagem dos seus sonhos? Amanhã. E você que ainda não entregou sua vida a Deus, a Cristo, quando você vai fazer isso? Amanhã. Quando você vai ler a Bíblia toda? Amanhã. Quando você vai orar por aquelas pessoas que te feriram, que te magoaram? E você diz amanhã. Quando você vai abençoar alguém que está passando necessidade? Amanhã. O amanhã nunca chega. E existem coisas que não podem ser deixadas para amanhã. Existem coisas que são urgentes, são agora. Como a praga do Egito, aquela praga que estava atormentando tanto o povo, deveria ser eliminada no hoje, no agora, naquele momento. E assim, Faraó perde uma grande oportunidade. A rã simboliza o mau espírito. Quando você quer se livrar dos maus espíritos, das más influências, amanhã, amanhã. Rãs simbolizam coisas sujas, impuras. Quando você vai se livrar das coisas impuras, das impurezas. E aí você diz amanhã, amanhã. Rãs simbolizam indecisões, ambiguidade, porque a rã é um anfíbio, vive na água e vive na terra. Quando você vai se livrar das ambiguidades e ser uma pessoa mais autêntica, mais original. E aí você diz, amanhã eu serei autêntico,
Mas hoje eu tenho que ser dissimulado ou dissimulada. Mas amanhã, com certeza, eu serei original, serei eu de fato, mas eu de verdade. Esta ambiguidade que muitas vezes todos nós temos de vez em quando, e alguns são constantemente assim. Você não sabe como realmente é a pessoa, certo? A pessoa é tão ambígua, tão dissimulada, que você não a conhece de fato. Você não sabe qual será seu próximo passo. Então, quando você vai se livrar desse espírito anfíbio, desse espírito de rã, desta rã que habita em você, e aí você diz amanhã. Amanhã. Faraó, ele não sabia, mas ali já estava a sua oração, ok? A sua oração já estava ali. Muitas vezes nossas palavras são como orações que fazemos em pé, que fazemos sentado, apenas pensando, imaginando ou dizendo. Pois a palavra que sai da nossa boca, ela age, certo? Ela não retorna vazia, de maneira nenhuma. Ela tem poder. Então, quando ele diz amanhã, ali se concretizou um fato. Ali se concretizou um fato. Se ele dissesse hoje ou agora, imediatamente aquele problema acabaria, seria solucionado. Quando ele diz amanhã, sua palavra como oração ressoa nos ouvidos de Deus, ressoa nos céus, ribombam nos céus. E o decreto é dado. Ele disse amanhã, então que seja resolvido este problema para ele. E o amanhã de Deus é amanhã, viu? O amanhã de Deus é amanhã, não é como o amanhã do homem, amanhã eu farei isso. Eu observe bem. E há aqui uma leve diferença, uma ligeira diferença, certo? Esse amanhã aqui de Faraó não foi o amanhã dele próprio, não, amanhã eu farei isso, amanhã eu me livrarei disso. Mas foi a própria oração, porque Moisés disse, quando? E ele diz, amanhã você ora a Deus para que eu me livre dessas pragas. E então vocês serão livres, liberados para ir adorar ao Senhor. Então tem que se ter muito cuidado também com o que se fala, com o que se afirma, que nossas palavras não voltam vazias. Palavras de bênção retornarão para nós também. Se você deseja bênçãos para outras pessoas, bênçãos retornarão para você. Se você deseja maldição, com certeza retornarão para você. Então, amanhã, um problema que poderia ter sido eliminado ali, naquele momento. Ele preferiu adiar por mais um momento, por mais um dia. Não sei por mais quantas horas, mas por mais um dia, com certeza. Amanhã. Diz Moisés, para que eu ore, para que as rãs sejam tiradas de vocês e fiquem somente nos rios. Moisés não iria matar todas as rãs do Egito, as rãs iriam ficar nos rios e provavelmente seriam alimento de peixes maiores que elas, de crocodilos, de jacarés. E assim a natureza seguiria seu ciclo. Muitas vezes, muitos problemas não podem ser eliminados totalmente de uma vez, mas tem que ficar no seu devido lugar. E o lugar das rãs era próximo da água, das águas, pois é um animal anfíbio, animal de pele fria, de sangue frio e que gosta de umidade. Então lá elas deveriam ficar. Até nisso nós vemos a inteligência aqui do nosso grande Moisés. Mas a lição fica para todos nós. Quando, exatamente, quando você quer que Deus te ajude em determinado assunto, em determinados assuntos, quando você quer exatamente que Deus te cure, que Deus te abençoe, que Deus te dê um emprego, que Deus possa mover os seus superiores para te dar uma promoção, diga hoje, agora e não amanhã. E por outro lado também, em relação às nossas próprias decisões,
quando você vai fazer a viagem dos seus sonhos, quando você vai abraçar calorosamente o seu pai, a sua mãe, quando você vai visitar aquela pessoa que está enferma, que está doente, seja parente ou seja amigo. Hoje, não diga amanhã. Não diga amanhã, diga hoje, porque hoje e agora é o dia da mudança. Hoje é o dia da mudança, agora é o tempo da mudança, o tempo de Deus para a sua vida. Portanto, pare de procrastinar as coisas boas, as decisões boas, as decisões úteis e agradáveis, as decisões que honram a Deus, as decisões que são benéficas para você, para a sua família, para a sociedade em geral. E haja logo, imediatamente. Este texto sempre me chamou a atenção. Quando tu queres que ores a Deus por ti, não perca essa oportunidade se alguém te fizer esta pergunta. Quando queres que ores a Deus por ti, diga hoje, agora. Pode ser agora, eu quero agora. Se é uma oração para me abençoar, se é uma oração para me livrar dos problemas, se é uma oração para me livrar dos espíritos baixos, ambíguos, esses espíritos de rãs, de sapos, então que seja agora. Que seja agora, em nome de Jesus. Então valeu esta mensagem de hoje para todos nós, para mim, para você, para vocês. E que Deus continue nos abençoando grandemente e poderosamente. Certo? E quando surgir a pergunta, quando você quer que eu ore a Deus, ao Deus dos céus, Todo-Poderoso por você, não hesite. Não hesite. Não existe. Se há um problema em nossas vidas, eles têm que ser eliminados hoje, têm que ser destruídos hoje, ou têm que ser mandados para o seu lugar de origem, o seu habitat natural, como o caso das rãs, e não ficar em nosso habitat, em nosso meio, em nossa vida, em nossos corações, em nossa casa em si. Valeu? Que Deus abençoe grandemente. E encerramos aqui esta pequena mensagem, esta pequena meditação para todos nós. Tchau, tchau. Bye, bye.